essa equação. Inicialmente, devemos ter 3 menos x maior ou igual que zero, que é a condição para que essa raiz quadrada de 3 menos x esteja determinada. E, analogamente, devemos ter também x mais 1 maior ou igual que zero, para que essa outra raiz, aqui, raiz de x mais 1, esteja determinada. Ou seja, essa primeira condição nos dá x, equivalentemente aqui, menor ou igual que 3, e essa outra condição, x maior ou igual que menos 1. Ou seja, podemos escrever essas duas condições de forma compacta, x maior ou igual que menos 1, menor ou igual que 3. Então, essa é a primeira condição que surge nesse problema e se refere não à inequação em si, mas a uma condição que tem que ser verificada para que essas raízes quadradas aqui estejam bem definidas. Bom, então agora vamos partir para a solução da inequação. Aqui vamos chamar isso aqui de condição 1. Então aqui a gente coloca essa inequação na forma equivalente. Esse termo aqui, menos raiz de x mais 1, a gente pode transferir para o lado direito da inequação, de modo que a gente obtenha a forma equivalente dada aqui. Bom, isso aqui é uma raiz positiva, isso também é uma raiz positiva somada com meio, então ambos os termos são maiores ou igual que zero. Então, nessa circunstância, a gente sabe que a gente pode levar os termos da inequação ao quadrado e manter o sinal da inequação, nesse caso, maior. Então, aqui, elevando ao quadrado, a gente obtém que 3 menos x é maior que 1 meio mais raiz de x mais 1 ao quadrado, que expandindo nos dá 1 quarto, mais raiz de x mais 1 mais x mais 1. Aqui, é 1 quarto mais 1, então fica 5 quartos. Combinando esses dois aqui, mais raiz de x mais 1 mais x. E aqui vamos isolar esse termo raiz de x mais 1 no lado direito. Então, esses 5 quartos, transferindo para o lado esquerdo, ele aparece como menos 5 quartos. Esse x aqui, que está no lado direito, ele vai se combinar com esse menos x, que estava no lado esquerdo. Então, x se torna menos x. Então, a gente tem 7 quartos menos 2x maior que raiz de x mais 1. Aqui, nessa etapa, nós temos o seguinte. Esse termo aqui é positivo, ou zero. Então, a gente tem maior ou igual que zero aqui. Então, 7 quartos menos 2x maior que x mais 1 também tem que ser maior do que zero. Ou seja, essa quantidade maior do que um número que é maior ou igual que zero. Então, a gente obtém a seguinte condição adicional, que é 7 quartos menos 2x maior que zero. E daqui a gente tira 7 quartos maior que 2x ou
7/8 maior que x. Essa condição é muito importante. Se a gente não tivesse obtido ela agora, isso nos levaria a uma solução errada mais na frente, como nós iremos ver. Então, essa condição surgiu na análise intermediária da equação original que a gente tinha, que estava dada aqui. Então, essa forma é equivalente a essa. Só que aqui nós temos uma informação sobre o x, que é x menor que 7/8. Então, a gente tem uma segunda condição que vamos colocar aqui. Vamos escrever assim, x menor que 7/8. Condição 2. A gente tem 7/4 menos 2x tem que ser maior que raiz de x mais 1, que é maior ou igual que 0. Então, mais uma vez, esse termo aqui, suposto maior que 0, a gente está trabalhando com a condição 2, que é maior que raiz de x mais 1, que é maior ou igual que 0. Então, equivalentemente, a gente pode elevar os dois lados da inequação ao quadrado, mantendo o sinal da inequação, nesse caso, maior, ou seja, 7/4 menos 2x ao quadrado é maior que raiz de x mais 1 ao quadrado, ou seja, x mais 1. Expandindo isso aqui, então aqui a gente transfere esses dois termos do lado direito, x mais 1, para o lado esquerdo. Então esse 1 vira menos 1, menos 7x, que já estava aqui. Esse x vai para o lado esquerdo como menos x. 4x2, que já estava ali. Isso tem que ser maior que 0. Então a gente tem 33/16 menos 8x mais 4x2 maior que 0. Ou seja, essa inequação aqui, essencialmente, é o que vai nos dar a resposta do problema original, junto com essas duas condições já obtidas, número 1 e número 2. Então, vamos prosseguir aqui em cima. Então, na verdade, aqui, só olhando de outra forma, então a gente tem um polinômio aqui, segundo grau, 4x2, menos 8x, mais 33/16. A gente quer achar os valores de x para o qual isso é maior que 0. Então vamos primeiro achar as raízes desse polinômio. Então, usando Bhaskara, x menos b, aqui 8, mais ou menos b2, 64, menos 4ac. Então vai ficar menos 4 vezes 4, 16, vezes c, 33/16, então vai ficar 33 sobre 2a, 8. Então a gente tem 8 mais ou menos raiz de 31 sobre 8, e nos dá 8 mais ou menos seja, aqui dá 1 mais ou menos raiz de 31 sobre 8. Que aproximando raiz de 31, vamos dizer, só para ter uma estimativa, aproximadamente 5,6.
Então isso aqui daria 1 mais ou menos 5,6 sobre 8. Então daria 1 mais ou menos 0,7. Então a gente teria duas possibilidades aqui, 1,7 ou 0,3. Aproximadamente esses seriam os valores das raízes. Então aqui a gente está resolvendo essa condição aqui. Então, vamos continuar aqui. A gente tem essas duas raízes, 1 mais ou menos raiz de 31 sobre 8. E aqui, o coeficiente x2 sendo positivo, a gente tem uma parábola voltada para cima, ou seja, teria esse aspecto aqui, a curva, né, associada. Então, pelo gráfico, a gente sabe que se x é menor do que 1 menos raiz de 31 sobre 8, o sinal do polinômio 4x2 menos 8x mais 33 sobre 16 é positivo. E também é positivo se x for maior do que 1 mais raiz de 31 sobre 8. Sendo negativo entre as duas raízes e 0 nos valores respectivos de cada raiz. Então, isso aqui é o padrão do sinal do polinômio 4x2 menos 8x mais 33 sobre 16. Então, a condição de que 4x2 menos 8x mais 33 sobre 16 seja maior que 0, aqui nos obriga a ter x menor que 1 menos raiz de 31 sobre 8, x menor que 1 menos raiz de 31 sobre 8, ou x maior que 1 mais raiz de 31 sobre 8. Então, aqui surge uma terceira condição, que é essa aqui. Então, a solução do problema envolve considerar simultaneamente a condição 1, 2 e 3. Então, vamos representar graficamente cada uma dessas condições e fazer a interseção. Então, aqui vamos representar cada uma dessas condições. Condição 1. X entre menos 1 e 3, incluindo os valores menos 1 e 3, seria essa faixa representada aqui. Condição 2, x menor que 7 oitavos. X menor, aberto aqui. E, finalmente, a última condição, x menor que 1 menos raiz de 31 sobre 8, que a gente viu era aproximadamente 0,3, ou x maior que 1 mais raiz de 31 sobre 8, que era aproximadamente 1,7. Então aqui, obviamente o desenho não está em escala, que 7 oitavos, aproximadamente 0,875, ou seja, aproximadamente 0,88. Então esse 1 menos raiz de 31 sobre 8 estaria aqui. 1 menos raiz de 31 sobre 8
estaria à esquerda de 7/8. Então, que seria aproximadamente 0,3. Isso aqui é aproximadamente 0,88. Isso aqui é aproximadamente 0,3, então estaria menor do que esse valor. A gente teria essa faixa aqui. E 1,7, vamos dizer, marcar aqui. Então, 1 mais raiz de 31/8. Menor do que 3, mas maior do que 0,88. Então, seria maior. Então, a gente vê agora que a interseção dessas três faixas, olha só. Aqui a gente teria, só marcar aqui embaixo, menos 1. 1 menos raiz de 31/8. Teria os 7/8. 1 mais raiz de 31/8 e o 3 aqui, né? Então a gente vê assim, olha, que a única interseção que tem aqui, a gente teria o menos 1. Essa faixa pegando até o 1 menos raiz de 31/8. Então, ela incluiria o menos 1, fechado aqui. Mas deixaria aberto o 1 menos raiz de 31/8. O resto aqui não tem interseção, porque essa parte aqui não está... Essa parte aqui, entre 1 menos raiz de 31/8 e 7/8, ela não está presente aqui, então não dá interseção. Entre 7/8 e 1 mais raiz de 31/8, essa parte já não está presente, aqui também não tem. E de 1 mais raiz de 31/8 até 3 também não, está faltando essa parte aqui. E analogamente, para x maior que 3 aqui já não tem interseção. Então, a única solução é essa faixa x maior ou igual que menos 1, menor que 1 menos raiz de 31/8, ou seja, nossa solução corresponde a essa faixa aqui. Seja o conjunto solução, intervalo fechado em menos 1, aberto em 1 menos raiz de 31/8. Aqui é importante a gente olhar essa condição aqui. Se nós não tivéssemos prestado atenção nessa condição, esse problema, a gente teria obtido uma resposta errada se a gente trabalhasse só com a condição 1 e essa condição aqui, que é o que a gente viu ser a terceira condição. Por quê? Por exemplo, se a gente tivesse esquecido essa condição, x menor que 7/8, e a gente lembra, essa condição, ela veio, aqui a gente apagou, mas ela veio da seguinte desigualdade. Teve uma hora que a gente trabalhou essa inequação, voltando aqui, a gente começou assim, né? Daqui a gente considerou isso aqui. E a gente levou ao quadrado isso aqui uma vez. E depois acertando, a gente tinha obtido essa quantidade aqui, né? Lembrando o desenvolvimento. E foi nessa condição que a gente viu que, como isso aqui é maior ou igual que zero, então essa quantidade tinha que ser maior que zero. E 7/4 menos 2x maior que zero é o que dava a equação 2. Então, se a gente tivesse nessa etapa aqui desconsiderado isso,
no final, nós teríamos apenas a condição 1 e a condição 3, impondo os domínios na qual a gente iria olhar a solução da equação original. Mas aí, nesse caso, a gente olha o seguinte. Aqui vamos representar de novo, só a condição 1 e a 3. Você teria aqui o menos 1 e o 3, com x entre menos 1 e 3. E a condição 3, representando aqui embaixo, a gente teria 1 menos raiz de 31 sobre 8, que seria 0,3, vamos dizer aqui. E o 1,7, que seria aproximadamente aqui, seria a aproximação para 1 mais raiz de 31 sobre 8, que estaria aqui. Então, o x seria menor do que 1 menos raiz de 31 sobre 8, ou x maior que 1 mais raiz de 31 sobre 8. Então, nesse caso, se a gente fizesse a interseção, a gente obteria aqui essa faixa, inclui o menos 1, aberto em menos 1 sobre aberto em menos 1 menos raiz de 31 sobre 8, e teria aqui aberto em 1 mais raiz de 31 sobre 8, fechado em 3. Ou seja, estaríamos obtendo um intervalo distinto. Seria o x pertencente menos 1 menos 1 menos raiz de 31 sobre 8 aberto, união com 1 mais raiz de 31 sobre 8, fechado em 3. Ou seja, é um intervalo que não corresponde à solução do problema. Aqui, se não me engano, não é menos 1, né? Eu escrevi aqui, menos 1 aqui, é mais 1 aqui. Mais 1, que seria mais 1, né? Então, se a gente ignora essa condição 2, a gente obtém um intervalo maior do que realmente é a solução do problema. Então, é muito importante, ao se resolver esse tipo de equação, em cada etapa, a gente olhar com cuidado para não desconsiderar condições que têm que ser satisfeitas sobre o x. Nesse caso, a condição 2 é essencial. Se a gente não considerasse, a gente obteria um intervalo maior do que é realmente a solução do problema. Então, resumindo, a solução do problema é o intervalo fechado em menos 1, aberto em 1 menos raiz de 31 sobre 8.